E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, seu narrador para mais um vídeo. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o meu RPG de Ordem Paranormal. Siga a Ordem Paranormal News para receber as principais notícias de Ordem Paranormal RPG. Máscara da Maldição foi um RPG no sistema de Ordem que eu fiz no ano de 2023. Amanhã, no dia que esse vídeo está sendo lançado, amanhã, sai o último episódio, o episódio número 10, ok? E eu quero fazer o Tirando a Máscara. É como se fosse praticamente o Revelando do Ordem Paranormal, mas eu prefiro chamar no tema do RPG, né? Então, já que o nome do RPG é Máscara da Maldição, hoje vai ser o Tirando a Máscara. Eu gostaria de ter feito isso com os meus jogadores, mas já que são 3 jogadores e eu tava com a semana muito corrida e eu só consegui parar pra fazer esse vídeo agora, preferi fazer sozinho esse Tirando a Máscara aqui e contando algumas curiosidades pra vocês. Não vai conter qualquer spoiler sobre o episódio 10, já que ele ainda não saiu nem nada do tipo. Mas eu nem vou entrar muito em contar sobre a história em si. Sim, falar um pouquinho de curiosidades e tudo mais do RPG. Bom, primeira coisa que eu quero falar pra vocês que não sabem nada praticamente sobre o RPG. O RPG, ele foi primeiramente gravado por volta de 5 sessões. Digamos assim que foi 6, porque teve um dia que a gente parou no meio e terminou outro dia. Então, tecnicamente, foi gravado em 6 sessões. Só que eles foram divididos. Eu editei os vídeos, coloquei música e efeitos sonoros, não uma coisa super complicada, algo até que simples. Impacto, de ossos quebrando e da criatura estalando. A garra começa a penetrar na sua roupa, atravessar ela e entrar. E ela começa a puxar, rasgando de lado. Você sente seus órgãos internos sendo um pouco feridos, mas a carne em principal. Eu lançava um episódio por semana, e mais ou menos por aí. Inicialmente eu lancei uns de 45, mas depois ficou com 50 minutos. Então praticamente, cada episódio tem praticamente 1 hora, digamos assim. Dá menos, mas se você somar dessa forma vai dar certo, porque o último episódio, o episódio número 10, vai ter 1 hora e meia, né? Então, digamos assim, compensou. Os outros episódios serem menos de 1 hora, compensou porque o último é um pouco maior. Então eu quis lançar ela nesse formato de séries, editando e cortando e lançando esse vídeo. E praticamente, como eu falei, cada 2 vídeos é uma sessão, mais ou menos por aí. Existem sessões que não são assim, mas na maioria das vezes foi dessa forma. E o RPG, para deixar bem óbvio para todo mundo como é a temática, para saber se você quer ou não assistir esse RPG. O RPG ele tem uma temática, primeiro, bem ligada ali o que foi Desconjuração. Tem uma história de fundo que as pessoas têm que mais ou menos entender, mas não é aquela coisa de puzzle absurdo ou algo do tipo que você precisava meio que construir. É uma história simples, passada em 5 sessões, que você vai passando tipo, primeiro episódio, segundo episódio, ali tem um mistério. O terceiro episódio você mais ou menos já sabe o que é o mistério. O quarto e quinto a gente resolve o mistério. Então foi praticamente assim o RPG inteiro, seguindo mais ou menos uma dinâmica de um monstro por episódio, no caso, por sessão, que dá um monstro a cada 2 sessões. Então, uma sessão sem monstro, uma sessão com monstro, uma sessão sem monstro, uma sessão com monstro. Você pode seguir mais ou menos essa ideia, ou seja, a gente tem 5 criaturas em todo o RPG. Praticamente, tem um pouco mais, mas de boss mesmo, de criatura que foi feita para eles lutarem em conjunto, são 5. Então, eu fiz isso, todas as fichas estão sendo lançadas no meu Twitter, eu tô lançando as fichas lá no Twitter, quem sabe eu até lance no nosso servidor do Discord. Vou tentar botar o link na tela ou algo do tipo aparecendo, pode ser que esse link nem funcione mais quando você, dependendo de quando você estiver acessando, mas sempre tem ali no meu LinkedIn, vocês podem descer sempre na descrição, vou botar meu LinkedIn que abre um lugar com todas as minhas redes, ok? E por mais que o servidor do Discord seja extremamente parado, eu praticamente não posto nada, eu vou tentar voltar a movimentar ele lá. E eu acho que postar todas as fichas lá no local para vocês postarem fichas de monstro, quem sabe seja algo interessante. Então à procura de mods, porque eu sou muito ruim mexendo com o servidor do Discord também. Então o RPG ele tem uma temática bastante de combate. É praticamente um pouco de investigação, um pouco de história e combate. Um pouco de investigação, um pouco de história, combate. Praticamente foi isso durante todas as sessões. Eu me inspirei bastante em animes para fazer esse RPG. Então, lembram daquela questão do Cellbit falando, por exemplo, que um rifle sempre vai ser mais forte do que um soco e tudo mais? Nesse meu RPG, por mais que realmente mecanicamente seja, eu consegui dar um jeito de explicar, eu creio,
a possibilidade de um soco ser tão forte quanto um rifle. É o paranormal no seu corpo. Você pode ter um item paranormal, um rifle paranormal? Pode, mas é muito mais fácil você ter um corpo paranormal. Então, nesse RPG foi criado a energia mística desse RPG, digamos assim. Dragon Ball tem o Ki, Naruto tem o Chakra. No meu RPG você tem o foco paranormal. É usar o paranormal imbuído dentro do seu corpo como um foco, uma lente que possa intensificar os seus movimentos. Seja dando um soco, seja tendo uma visão sobre ver as criaturas, porque as criaturas desse RPG, eles são da classe Yokai. Criaturas da classe Yokai, eles possuem, a maioria das criaturas desse RPG são da classe Yokai, que é uma classe que você possui uma questão de que esse ser, ele é invisível, intangível, não dá pra você sentir cheiro, não dá pra você sentir nada desse ser. A menos que você passe um teste de percepção e você tenha determinado nível de Nexus. Ou seja, se uma pessoa normal que nunca viu um ser paranormal tem um bicho nas suas costas e tudo mais, que tá meio que subindo nele e absorvendo energia dessa pessoa, seja fazendo ele ficar com uma dor nas costas e tudo mais, e essa pessoa tem 0% de exposição paranormal, ela dificilmente viria esse ser que tá sempre com ela. Então eu quis trazer essa mística japonesa, essa questão que aparece até em alguns episódios de Jujutsu. Esse próprio exemplo que eu dei aparece em Jujutsu Kaisen, uma mulher que falava que estava com dor nas costas, nos ombros, algo do tipo. E é porque tinha um bichinho montado nela, digamos assim, e ela não conseguia ver. Então ela sentia essa dor e tudo mais por causa do peso dele. Isso aparece bastante nos 3 primeiros episódios, digamos assim, nos 3, 4 primeiros episódios. Esse é praticamente o foco do RPG, beleza? Tanto que o episódio 3 é para explicar o foco paranormal. Mas depois disso, depois que o poder é explicado, eu não toco muito mais no assunto. Ele aparece várias vezes sendo citado, você vai usar o seu foco paranormal e tudo mais, mas ele é explicado ali logo no começo do RPG. Nós também temos uma ordem desse RPG, que eu só chamo de organização, porque chamar de ordem, pra mim, ordem é o do Brasil, não a organização que se chama Junjo Rotaro. Na tradução, fica a ordem, mais ou menos ali, ordem do vagalume, ou coisa do tipo, organização do vagalume, coisas assim. Que é formado por um grupo de pessoas, cada um com suas características próprias. Então nós temos o inteligente e tudo mais, que lembra muito os estrategistas de anime e tal. Nós temos o cara do soco, aquele cara bruto que vai pra cima, luta. Nós temos a mulher que é forte e tudo mais, que assim como o outro cara sabe lutar e tudo mais, só que essa é mais estrategista. Ela não luta de qualquer forma, não é correr pra cima e dar um soco. Usa armas ao seu favor, utiliza ali de uma variação extensa de armas. A gente viu ela usando no RPG uma arma só, mas meu foco é que ela seja uma especialista em diferentes tipos de armas, corpo a corpo e tudo mais. Ela é muito inspirada acho que é Maki, do Jujutsu Kaisen. E nós temos o sábio, aquele cara que é muito forte, mas a idade já chegou, já bateu pra ele. Por mais que ele seja extremamente forte, todo humano fica fraco um dia. Então ele é muito poderoso. Um dia, até contando um pouco spoiler sobre o Rotaro, um dia ele já foi a pessoa de lutar fisicamente, corpo a corpo. Não existe isso no sistema de ordem, mas eu determino que ele era a lâmina paranormal, e com o tempo ele mudou e saiu. Ele perdeu a subclasse dele e trocou de classe a partir do momento que ele começou a envelhecer e perder vida. Porque a gente usou a mecânica de idade e ele tem uma questão de perder muita vida. Então é como se ele deixasse. Então ele deixa a sua katana de lado e agora usa selos pra lutar e tudo mais. Então nós temos também toda essa questão no RPG desses homebrews que eu fui fazendo durante o tempo. Nós temos os protagonistas. Logo no primeiro episódio você conhece todos os 3. Eu adorei todos eles. Eu adorei o Vlad, a Mirai e o Yusei. Cada um deles tiveram sua criatividade própria para criar os seus personagens. Eu vejo que foi muito interessante. Ele ao mesmo tempo que parece morte, ele também tem um traço de energia. A outra é full energia. O outro, por causa do ódio que tem dentro dele, da raiva, ele é sangue. E eu gostei de como eles foram construindo a identidade visual do personagem deles. Em questão de luta. Que eu sempre falei, o que eu gosto no RPG quando você tem luta, é que a luta não seja só algo muito simples. Eu quero que vocês me descrevam legal a situação. Eu quero que vocês falem
como vocês fazem e tudo mais. Eu lembro de um tiro que o Vladislav errou, mas ele mas foi bonito. Ele correu, deslizou, mirou e deu tiro, tipo, enquanto dava um deslize, né, no caso. Então, eu achei muito foda essa cena, por mais que ele tenha errado o tiro e coisas do tipo. E foram aparecendo diversas vezes no RPG a Mirai usando uma arma que tinha pixels, né, como se fosse pixels que mastigavam os bichos. O Yusei, que é uma dessas pessoas que possui uma criatura paranormal com ele é amigo de um ser paranormal, assim como outras pessoas também que ele topa durante o RPG tem amigos paranormais, e eu acho isso muito interessante, uma pegada bem anime. Então, bom, em questão de temática, praticamente foi isso, o Máscara da Maldição. Em questão de episódios, foi praticamente assim que foi dividido. Foi uma história até que bem retinha, ele não é um RPG sandbox gigantesco, por mais que eles pudessem sair para tudo, para qualquer lugar que eles imaginassem, assim, porque eu não tenho problema nenhum em fazer cenas que não tem um mapa. Então teve episódios que eles foram para um hotel e não existia mapa do hotel, eles inventaram lá na hora que iam pro hotel e beleza, vai pro hotel, a gente narra sem mapa e tudo mais. Eu curto essa questão, mas em questão de linha de história, sim, é uma linha reta, digamos assim, de questão. A gente teve alguns documentos durante o RPG, foi bem pouco do que, pra quem gosta de investigar, foi muito pouco documento, porque meio que os jogadores, teve uma sessão que eles pularam todos os documentos, né, porque eles acabaram indo direto pra batalha contra o boss. Então, digamos assim, eles podiam ter tido toda uma ideia de como ia ser o boss, entender como ia ser as características dele, mas eles meio que acabaram pulando logo pro boss. Mas acontece, eu gosto porque isso mostra que por mais que o RPG fosse uma linha reta em questão de história, eles tinham áreas bem sandbox, em questão de você pode ir direto pro boss, você pode explorar, você pode entrar numa sala, você pode entrar num corredor e tudo mais. Bom, gente, agora eu tô aqui no Foundry apenas para mostrar um pouquinho dessa plataforma para vocês. Muitas de vocês perguntaram o que eu usava para fazer o meu RPG. O que eu uso para fazer o meu RPG se chama Foundry VTT. É um virtual tabletop como Roll20, como qualquer um desses outros que a gente tem durante a web, esses gratuitos e tal. Muito PlayRay mostra muitos VTTs. Hoje eu quero mostrar um pouquinho só de como eu usei o VTT Foundry para fazer a minha mesa do Máscara da Maldição, ok? Primeiramente, falar que o Foundry não é um VTT barato, ele é caro, se eu não me engano dá $50, mas no final do ano, não lembro se é 50 ou é menos, tá? Pesquisem. Mas no final do ano, eles sempre têm uma promoção, então se alguém se interessar, você pode ver as promoções de fim de ano quando chegar. Dentro do Foundry, a gente pode ativar módulos, para quem não conhece, que é tipo coisas feitas por fã, que são coisas tecnológicas, digamos assim, códigos. Então, por exemplo, eu tenho chat image, significa que eu consigo mandar imagem aqui no chat de texto, e aí eu posso tipo clicar e aumentar o tamanho das imagens e tudo mais. Nós temos o Dice Try, que é uma coisa pra gente poder jogar dadinhos aqui embaixo. A gente só faz clicar tipo 3 vezes aqui no 6, a gente jogou 3d6, mas a gente não gerou dados por aqui, a gente jogou os dados pelo Fichas OP. Nós temos o Flash Flip, que faz o token flipar e tudo mais. Nós temos esse Isometrics, é o que importa. O resto aqui eu não vou mencionar tanto, porque são coisas bem simples. Eu usei até que pouca coisa nessa RPG. Tem gente como o Chocobo na campanha dos Signatos, tinha mais de, acho que 30 módulos ativos. O meu, eu ativo bem pouco, é quase um vanilla. Usando o poder do Isometrics, eu consigo fazer coisas como essa daqui. Eu não vou mostrar tanto para quem não quiser tomar spoiler. Eu consigo deixar as coisas isométricas. Vocês conseguem ver que aqui simula meio como se as coisas estivessem um pouco deitadas, né? Quase como se fosse uma característica de um semi-3D. E eu usei isso durante todo o RPG e vou usar em todos os meus RPGs de ordem, possivelmente. Porque eu gosto muito do RPG 2D. O RPG feito com essas plataformas 2D. Sinais do Outro Lado, por mais que seja uma das temporadas que eu mais gosto, e o 3D tenha ficado legal, eu não gosto da ideia de usar 3D, por exemplo, em Calamidade. Se eu fizerem 3D em Calamidade, eu vou assistir, mas não é algo que eu curto. Eu vi o RPG sendo nascido no 2D, na visão de cima, e eu não gostaria que isso mudasse, principalmente na campanha principal. E, na minha opinião, o isométrico é essa salvada. Fica um misto que semelha ali um 3D, mas ainda é 2D. E eu acho que fica bem legal. Todos os meus mapas, eles são construídos pedaço por pedaço. Então, um pedacinho de chão,
aqui, por exemplo, e aí eu posso arrastar praticamente tudo aqui pelo Foundry. Consigo arrastar a mesa e tudo mais. Vou até deixar a mesa no canto padrão dela. Pronto. Consigo arrastar tudo daqui. E isso graças ao artista Petro, que foi quem fez os cenários. O chão não, o chão foi eu que fiz porque era algo simples e tudo mais. Mas todas essas questões de cenários aqui, foi tudo coisas do Petro. E foi muito legal. Ele deixou a gente usar isso por causa de uma motivação bem simples. Quando você faz isso num RPG, você meio que acaba fazendo o cara perder um pouco de dinheiro. Porque, por exemplo, o Petro, ele poderia ter feito vários mapas pra mim. Ele fez assets. E esses assets eu vou usar praticamente pra sempre. Mas ele, o que importava é que o estilo de arte desse RPG e a forma que eu queria usar, ele achou legal, ele achou bonito, ele achou top. Então eu acho que muito artista pode não topar em fazer coisa isométrica, porque pensa, pô, se eu fizer coisa isométrica, esse cara vai fazer 50 mapas usando esses bagulho isométrico, e eu vou ter ganhado só por ter feito isso no começo, e não por quantidade de mapa e tudo mais. Mas o Petro foi super parceiro e super legal em toda essa conduta. Eu já falei dos documentos, e foi o Rogazin que fez. O Rogazin foi o primeiro artista que eu comecei a conversar para fazer o Máscara da Maldição, e foi ele que me recomendou o Petro. Então também vou deixar o Insta dos dois. Eu já botei o do Petro, agora eu vou estar botando o do Rogazinho aí na tela. E ele fez muitos documentos legais, muitos documentos que não apareceram. Eu fiquei triste por causa disso. Quando eles pularam os documentos em uma sessão, eles pularam parte do trabalho do Rogazinho. Então vou tentar ou usar em outro RPG algum desses documentos, ou também postar ali em algum lugar, ou pedir pro Rogazinho postar, para ele aumentar o portfólio dele, mostrar trabalhos que eu fiz pra Máscara da Maldição que não apareceram e tudo mais. Tá permitido, Rogazinho, se quiser fazer isso, você pode postar já qualquer documento que você queira que foi produzido pra Máscara da Maldição. Cuidado, tem outras coisas aí. Então, praticamente é isso em questão de documentos e do Petro. Mas temos os tokens aqui. Esse token não fui eu que editei essa cor amarela dele e tudo mais. Mas os tokens padrão, porque ele no padrão tem uma cor branca. Deixa eu ver. Não tenho ele com a cor branca. Mas no padrão o Yusei aqui tem a cor branca, mas beleza. Todos os tokens foram criados pelo João. O João que tá tentando, gente, fazer muita comissão agora no momento, porque o PC dele foi de arrastas pra cima, o PC dele foi de Lalau, e ele tá precisando de ajuda. Então quem quiser fazer comissões com o João, vai lá, ele faz tokens muito bonitos, é uma coisa muito legal, de outro mundo realmente. É super parceiro também, eu sempre mando os bagulho pra ele, e às vezes ele dá uma aconselhada, não sei, você quer que eu faça desse outro jeito ou tudo mais. Às vezes ele mandava mais de uma versão pra mim comparar e ver qual eu gostava. Então, cara, altíssimo, trabalho de altíssima qualidade. E vão lá, ele tá precisando de ajuda. Criaturas, só pra deixar claro pra vocês, eu cheguei a usar algumas criaturas da Toca dos Monstros, ok? Então sempre quando eu postar a ficha, eu vou botar ali uma inscrição embaixo se o token é da Toca do Monstro ou se o token é do João. Eu acho que eu postei uma sem falar que era do João, mas caso qualquer coisa eu posto depois. Então também usei coisas da Toca dos Monstros. Quem segue as Tocas do Monstro e tudo mais e sempre tá comprando, possivelmente vai ver alguns monstros da Toca do Monstro aparecendo sempre nos meus RPGs, porque eles fazem um trabalho magnífico e tudo mais. A história de Máscara da Maldição pra mim foi a minha primeira tentativa séria de RPG de Ordem Paranormal, com uma pegada própria. Por isso que, ao mesmo tempo que eu gosto de chamar ele de RPG de Ordem Paranormal, eu considero que ele foi algo diferente. Uma coisa que eu vou sempre levar isso pra comunidade: não existe campanha de fã. A galera muito da Ordem Scarab chama o RPG de campanha de fã. Não é campanha de fã. Ninguém faz um RPG de D&D e fala, tô fazendo uma mesa de fã. Não é uma mesa de fã. É uma mesa no sistema de determinado sistema específico. É uma mesa no sistema de Ordem Paranormal. Meu RPG Máscara da Maldição é um RPG próprio, não é um RPG de fã. Ele é um RPG próprio, entendeu? E ele é um RPG que usa o sistema de Ordem Paranormal. Não uso nenhum elemento da história do Ordem Paranormal, por mais que eu tenha deixado meus jogadores livres para, se eles quisessem conectar com qualquer personagem do Ordem, eles conectassem, porque a lore está presente no livro em boa parte ali.
dele. Então, também faria sentido se eles quisessem citar algo assim. Mas praticamente é isso. Eu acho que eu consegui nesse RPG criar uma organização própria, com conceitos próprios, com personagens próprios, com vilões próprios, com uma ideia de vilões próprios e ter feito eventos que diferem do mundo de Ordem Paranormal, digamos assim. Então, essa foi a Tirando a Máscara, mostrando um pouquinho das partes por trás e falando um pouquinho do RPG também, e explicando sobre todas essas pessoas envolvidas e tudo mais. Eu tô com a voz doendo, chega, eu tô tomando remedinho, e só pra usar esse vídeo aqui, que é um vídeo mais próximo, pra falar o final aqui pra vocês. Não teve vídeo praticamente nenhum nessa semana, porque tava em semana de prova. Eu quero agradecer a todo mundo que foi falar ali boas provas e tudo mais, e foi ali passar um pouquinho de carinho nessa situação que é tão complicada, chamada provas. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu tô vendo que eu tô formando, assim, uma comunidade e cada vez isso me deixa mais feliz. E também quero falar que agora eu tô de férias. Então, possivelmente, eu vou tentar trazer mais vídeos nas próximas semanas. Quem sabe eu consiga fazer mais 3 dias por semana, mas eu quero sempre tentar manter um padrão de qualidade. Mas vai depender aí. Então podem me dar ideias aí de vídeos que vocês queiram aí nas descrições. Eu vou pegar até umas ideias antigas que vocês já me passaram pra fazer alguns vídeos durante esse tempo de férias. E guardar alguns pra depois das férias, quando elas acabarem, eu ter vídeo guardado já. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanham. Vão lá ver Máscara da Maldição. Vou deixar a playlist aí na descrição. E amanhã, se você tá vendo esse vídeo no dia do lançamento, saiu o episódio 10. Se você tá vendo depois, já saiu o episódio 10. Você pode maratonar a série inteira. Aqui que falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador. Tá no meu outro canal, é Explorer Clan. Vai aparecer aqui no final da tela. E fui.